E a Corte Internacional de Justiça pediu a libertação imediata e incondicional dos reféns sequestrados pelo Hamas. O principal tribunal da ONU também ordenou que Israel suspenda a ofensiva militar em Rafah. E nas redes sociais, o presidente Lula lamentou a morte do brasileiro. Na publicação, o presidente diz que recebeu com imensa tristeza a notícia. Lula se solidarizou com familiares e amigos de Michel. Disse também que o Brasil vai continuar engajado nos esforços de libertação de todos os reféns do Hamas. Para repercutir essa notícia, eu começo agora com Paulo Velasco, professor de Política Internacional da URJ. Professor, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no Conexão Record News. Como é que o senhor avalia isso, né? A gente falava no início da guerra, nós que estivemos sempre nessa cobertura bastante intensa aqui, de que é um conflito que não afetava apenas a população que estava naquela região, né? No sentido de que poderíamos ter pessoas de várias nacionalidades que poderiam ter sido vítimas, isso de fato aconteceu, ou seja, até agora 4 brasileiros que morreram também vítimas de um grupo terrorista. Exato, Jonathan. É o drama, na verdade, né, de um conflito que já se estende há muitas décadas, né? Não é algo que tenha começado no dia 7 de outubro, né? Um conflito que vem já de muito tempo, né? Esse antagonismo, né? Essas crises, né, periódicas e quase que permanentes, né, entre Israel e Palestina, né? E agora, claro, ali nessa faixa de Gaza, né, desde ali os anos 2000, né, com um período e uma área muito conflagrada, né, com o Hamas atuando de maneira muito violenta, né? E é um espaço, né? Israel, a gente bem sabe, né, um espaço multinacional, né? Tem pessoas de várias nacionalidades, né? Então, muitos norte-americanos, canadenses, alemães, né? Na Europa, além da Alemanha, né? E britânicos, né? Há muitos outros países também, né? Inclusive entre os reféns, né? E o Brasil também, né? O Brasil, né, tem uma diáspora ampla no mundo inteiro, né? No Oriente Médio não é diferente. Então, é quase que normal, né, que vejamos em situações de drama humanitário, de crises humanitárias, né, dessa envergadura, sempre algum brasileiro vitimado, né? Nesse caso, não é diferente. Então, é só lamentar, né, e, sobretudo, pelo fato de não haver nenhuma solução à vista, né, pelo menos não no curto prazo, né? Então, as famílias mundo afora, em vários países, continuarão sofrendo a perda dos seus entes queridos, né? Já não se sabe a essa altura sequer, Jonathan, quantos reféns ainda continuam vivos, né, depois de quase 8 meses de guerra, né? Então, é um drama que continua, né, e seguirá pelas próximas semanas, né, e não seria de estranhar que tivéssemos que noticiar também em breve, né, a morte de algum outro brasileiro que certamente está, né, entre os reféns ali controlados pelo Hamas. Professor, essa falta de perspectiva sobre esse conflito é o que, de fato, torna essa situação ainda mais preocupante, né? Porque já é uma guerra que se estende há alguns meses, né? A gente vê a presença do exército de Israel tomando cada vez mais regiões, né, em Gaza, e essa situação de que não há um acordo entre as partes. Essa dificuldade de acordo, na sua opinião, se dá por qual motivo? Então, são vários os fatores, né? Bom, de um lado, nós temos o governo de Israel, né, que tem integrantes, né, como bem sabemos, Jonathan, de uma ultradireita, né, de uma extrema-direita no país, né, que não concordam, né, com qualquer tipo de acerto, né, em termos de cessar-fogo, né, junto do Hamas, né? Então, o governo Netanyahu é um governo muito frágil, né, pressionado por todos os lados, né, e que tem que se conciliar, né, com essa ala mais conservadora da ultradireita, né, que não quer, né, qualquer tipo de entendimento com o Hamas. Isso, claro, impede, né, um cessar-fogo, apesar, né, de o Conselho de Segurança já ter aprovado resolução exigindo cessar-fogo, né, apesar da Corte Internacional de Justiça, né, da ONU em Haia já ter exigido também o cessar-fogo, né, mas vemos ali da parte de Israel uma resistência, né, por não haver, né, um consenso, né, entre os integrantes do próprio governo, né. Do lado do Hamas, se quer muito cessar-fogo, né, mas como contrapartida se exige, né, para a devolução dos reféns israelenses a devolução, né, e a libertação de vários, né, prisioneiros palestinos, né, que estão ali, né, em prisões, sobretudo na região da Cisjordânia, né. Isso é o que incomoda também muito Israel, né. Vimos no ano passado, né, quando houve um tipo de acordo nesse sentido, né, a libertação, né, de centenas, né, de palestinos presos na Cisjordânia, né, mas, né, uma exigência, né, feita pelo Hamas reiteradamente que, né, também não encontra acolhida, digamos assim, né, no governo de Israel, né. Então, são detalhes, né,
que acabam fazendo com que não se chegue a um denominador comum, né, a um ponto de equilíbrio, né, que permita, né, um cessar-fogo que, mesmo que não seja permanente, né, pelo menos traga alguma perspectiva, por exemplo, para a libertação dos reféns, né, e interrompa o sofrimento das famílias que estão há tantos meses, né, sem poderem receber essas pessoas, né? Além disso, a insistência do governo Netanyahu, né, em levar a ação militar às últimas consequências, né? Já houve recomendações, inclusive, de países aliados, né, de Israel, os Estados Unidos, por exemplo, né, para que Israel ele se segure de alguma maneira, né, e evite, né, uma ação militar mais contundente na região de Rafah, né, ali no extremo sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, porque isso poderia trazer consequências, né, humanitárias absolutamente dramáticas, devastadoras, né? Mas o governo Netanyahu não parece disposto a desistir dessa incursão definitiva em Rafah, né? Enfim, então são muitos desencontros, né, são desacertos, né, importantes que acabam impedindo, né, que se contemple, né, a perspectiva de um cessar-fogo, né, e muito menos, Jonathan, né, de uma paz em definitivo. Professor, eu quero trazer agora uma outra notícia e gostaria da sua análise, por gentileza. Um relatório apontou que o helicóptero que caiu, matando o presidente do Irã e mais 8 pessoas, não tinha marcas de tiro. Segundo a investigação, a aeronave também seguia pela rota planejada. O relatório informa ainda que o piloto fez contato 1 minuto e meio antes da queda com os outros 2 helicópteros. As conclusões reforçam a hipótese de que a aeronave caiu em razão das más condições climáticas. O caso aconteceu no último domingo. Os corpos do presidente Ebrahim Raisi e do ministro de Relações Exteriores foram sepultados ontem. Essa notícia se dá porque quando nós tivemos a divulgação da morte, da queda do helicóptero, claro, surgiram muitas especulações sobre o que de fato teria levado à queda deste helicóptero. É uma informação agora preliminar, as investigações continuam, mas a quem interessaria a morte do presidente do Irã, professor? Interessaria muita gente, né? O Irã é um país, né, que tem vários desafetos ali diretamente na região do entorno regional do Oriente Médio, mas também mundo afora, né? Então, por isso as especulações prontamente começaram, né, teorias conspiratórias, né, porque poucas semanas depois, por exemplo, de um enfrentamento, né, com Israel, né, que levou quase a um conflito, né, de maiores proporções, né, entre esses 2 inimigos históricos, né, temos aí esse acidente, né, vitimando, né, o presidente do Irã, né? Então, claro que as suspeitas imediatamente acontecem, né? Então, é uma informação que traz algum tipo de tranquilidade, né? Tende a acalmar os ânimos, né? Embora em nenhum momento, né, o Irã tenha formalmente acusado qualquer país, mas o que não faltam são possíveis, né, atores, né, que gostariam, né, ou poderiam se envolver, né, em uma ação, né, para assassinar, né, o presidente iraniano, né? Além de Israel, claro, né, o Irã tem inimigos por toda a região, né? Tem desencontros importantes, né, com a Arábia Saudita, né? São os 2, né, grandes inimigos ali, né, dentro do espaço da religião islâmica, né? O Irã representando, né, a religião xiita, né? A Arábia Saudita representando os sunitas, né? Então eles têm tensões importantes, embora tenham restabelecido relações diplomáticas no ano passado, né, por intermediação chinesa, mas é uma inimizade, né, que vem de longa data, né? O Irã também tem desencontros, né, com algumas monarquias árabes ali do Golfo, né? Emirados Árabes, por exemplo, né? Então poderia, né, também, né, haver algum tipo de envolvimento desses atores ali, né, na morte do Raisi, né? O que não faltam, né, são tensões. Os Estados Unidos, né, nem se fala, de longe também, mantém há mais de 40 anos desde a Revolução Islâmica de 79 uma relação tensa e hostil, né, muito hostil, né, com o Irã. Então, claro, né, quando uma autoridade do Irã, da envergadura do presidente do país, que não é a maior autoridade, né, a maior autoridade, a gente lembra sempre, né, o Ayatollah, que é o líder religioso, o líder supremo do país, né, atualmente o Ali Khamenei, né, que substituiu o Ayatollah Khomeini, mas mesmo assim a segunda maior autoridade, podemos dizer, né, na vida política do Irã, né? Então, claro, né, todo e qualquer Estado inimigo, né, declarado ou não do Irã, poderia ter interesse, né, na morte de uma autoridade desse peso e envergadura, né? Mas é tranquilizador, né, saber que esse relatório preliminar ainda, né, informa que não passou de um acidente, né, ali numa região de fronteira com o Azerbaijão, né, que tem condições, né, climáticas reiteradamente complicadas, né, uma região montanhosa, né, e, bom, pelo que os outros 2 helicópteros relataram, né, de fato, né, as condições climáticas eram muito adversas, né, para um sobrevoo de helicóptero. Pois é, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Outra notícia agora é que o Fundo das Nações Unidas para a Infância alertou que o sistema de saúde do Haiti está perto do colapso.
Segundo a instituição do país, apenas 6 em cada 10 hospitais do país estão em operação. O alerta surge no momento em que o tão aguardado envio de uma missão internacional liderada pelo Quênia para estabilizar o país do Caribe finalmente parece se aproximar. O comunicado do Unicef também observa que agora milhões de crianças estão vulneráveis às doenças e desnutrição. Os hospitais do Haiti carecem de suprimentos médicos necessários, enquanto os voos de carga nacionais e internacionais foram recém-retomados com a reabertura do aeroporto da capital, Porto Príncipe, depois de um fechamento de 2 meses e meio. Dezenas de milhares de pessoas fugiram da violência das gangues em Porto Príncipe, muitas delas com destino ao sul do Haiti, o que pressionou os serviços de saúde nessas áreas. O caos também fez com que 40% de todo o pessoal médico deixasse o país caribenho, segundo a agência da ONU. Aproximadamente 4.400.000 haitianos precisam da assistência alimentar e 1 milhão enfrenta níveis emergenciais de insegurança alimentar aguda. Professor Paulo Velasco, um exemplo claro, de que quando a política falha, isso reflete diretamente em vários setores da sociedade. O Haiti é um exemplo disso. Infelizmente, Jonathan, mais uma vez, estamos falando aí de Haiti, do drama humanitário de proporções gigantescas no país. Como bem sabemos, o país mais pobre do espaço latino-americano e caribenho, mas isso não vem de hoje. Podemos reconhecer uma crise brutal no Haiti, em termos humanitários, que vem pelo menos da década de 90. Estamos nos anos 90, anos 2000, temos que lembrar que houve uma operação de paz da ONU, que durou muito tempo, de 2004 a 2017, da qual o Brasil teve o comando militar por todo esse tempo. Então, ações houve várias ao longo dessas décadas e décadas de crise no Haiti, muitos esforços para tentar reverter esse quadro caótico e lamentável no país, mas agora, poucos anos depois do encerramento da missão da ONU, percebemos realmente que do ponto de vista mais estrutural, as questões mais agudas e profundas não foram resolvidas. Então, acabou sendo uma ação internacional que trouxe um alívio meramente paliativo ou transitório. É uma política muito confusa do Haiti. Tivemos há alguns anos o assassinato do presidente do país, o Jovenel Moïse, o Ariel Henry decidiu se colocar no comando do país como primeiro-ministro, sem ter realizado eleições que deveriam ter sido realizadas já há bastante tempo, e acabou renunciando agora no mês de abril, mas em um contexto já de violência crescente dentro do Haiti, em alguns departamentos, como o Departamento Oeste, que é justamente onde fica a capital, Porto Príncipe. Então, várias gangues urbanas se digladiando no país, isso levando muito à violência e levando as pessoas, claro, a terem que fugir para outras regiões do próprio Haiti ou tentando saírem do próprio país. Uma situação absolutamente lamentável, e que também não há uma perspectiva de mudança ou de reversão desse quadro. Esses dados trazidos pelo Unicef são muito alarmantes, porque mostram o avanço, evidentemente, de um colapso do sistema de saúde no país, de cada 10 hospitais, 6 em condições ruins de funcionamento ou simplesmente não funcionando, e isso, claro, traz efeitos absolutamente nocivos ou perversos para a vida das pessoas, sobretudo, Jonathan, a gente sempre lembra também os grupos mais vulneráveis, como são as crianças. Então, já se estima que haja no Haiti cerca de 150 mil crianças em situação de absoluta desnutrição. Então, isso mostra um impacto muito nocivo de uma situação de crise humanitária, onde a política do país falhou, onde a comunidade internacional também não conseguiu trazer um alívio mais duradouro para o Haiti. É uma situação efetivamente muito triste em um país que está aqui no nosso entorno, está no Caribe, e que vive já há muitas e muitas décadas uma situação absolutamente crítica. É uma situação muito complicada e complexa para ser resolvida. Professor, muito obrigado pela sua participação. Um bom final de semana. Muito obrigado, Jonathan. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.